de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim. Mas ele me disse: minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Versículo 10. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Pois quando sou fraco é que sou forte. Uma salva de palmas para o nosso Senhor agora. É para Ele, meu irmão. Canta com alegria. Você está aqui porque Ele te guardou. Você está aqui porque Ele tem te abençoado. Você está aqui porque você é o escolhido do Senhor. Então aplauda o Senhor, porque Ele é merecedor de toda a honra, de todo o louvor e de toda a adoração. Aleluia. Pode se assentar, meus irmãos, adorando ao Senhor. Louvado seja Deus. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade e aos nossos pastores, pastor Hamilton, por nos dar este microfone com tamanha responsabilidade para falar da palavra de Deus. Meus irmãos, o pastor estava falando aqui sobre o culto, não é verdade? E há uma necessidade de que nós venhamos observar isso. E quando nós olhamos para a Bíblia, meus irmãos, no Antigo Testamento, nós vamos ver como que era feito o culto. Como que era feito o culto? Quem lê Bíblia sabe que quando você ia lá fazer o culto, quem lembra aqui da história de Isaac e Abraão, quando ele ia oferecer seu filho no Monte Moriá, era necessário entregar um animal, era necessário entregar algo, era necessário levar um animal. E esse animal não tinha que ter defeito, esse animal tinha que ser diferenciado. Só que era o culto do Antigo Testamento. E esse animal ele era morto, ele era cortado, seu sangue era aspergido no altar, e ali era feita a entrega de um culto. Só que trazendo para nós nos dias de hoje, você não precisa levar nenhum animal para adorar ao Senhor. Você não precisa chegar aqui com um animal e dizer: nossa Senhor, eu trouxe a minha ovelha, eu trouxe o meu cabrito, não tem defeito nenhum. Sabe quem é que traz hoje? O que você traz hoje para adorar o Senhor? É você mesmo. É o seu corpo, é o seu intelecto, é a sua coração, é o seu interior, é aquilo que você tem dentro de você. E sabe aonde começa o culto? Começa lá na sua casa, lá dentro do seu quarto, de porta fechada. Você começa a adorar o Senhor, e lá dentro você salta de alegria, e lá dentro você chora, e lá dentro você se derrama na presença do Senhor. Aqui é apenas a continuidade. Nós não precisamos, meus irmãos, de todo aquele barulho para nos emocionar, para entender que um dia Jesus se entregou na cruz do Calvário. Isso é suficiente para eu sair da minha casa e falar assim: olha, o que é que eu vou levar hoje? Qual é a minha adoração? E aí eu venho, meus irmãos, para entregar toda a glória e honra a Ele que é Deus. É importante. Por que eu estou entrando nessa introdução? Porque o texto no qual nós vamos aqui falar, pela misericórdia de Deus, meus irmãos, fala de um homem chamado Paulo, apóstolo Paulo. Paulo, meus irmãos, agora nessa carta aqui que ele escreve à igreja de Coríntios, ele está com uma preocupação. Assim como todas as cartas que ele escreveu, elas eram cartas corretivas, cartas pastorais, cartas de ensinamento. Paulo escreve, meus irmãos, à igreja de Gálatas, preocupados com os judaizantes, que estavam entrando no meio daquele povo, fazendo com que aquele povo mudasse a visão sobre o cristianismo. Paulo também escreve a Timóteo, chamando a atenção: Timóteo, pregue a palavra que eu te ensinei para a igreja de Éfeso, ensina aquilo que você recebeu de mim. E agora em Coríntios não é diferente. Paulo, meus irmãos, no seu capítulo 1, no primeiro capítulo, no primeiro texto, ele vai falar de uma situação de uma mulher chamada Chloe, que ela levanta e vai até Paulo
dizer algo que está acontecendo naquela igreja. Aquela igreja foi ensinada, foi doutrinada por Paulo, mas agora a igreja está vivendo alguns problemas, e Clói vai apresentar a Paulo o que está acontecendo. E Paulo agora, com aquele entendimento que ele tem, com aquela visão pastoral que ele tem, de dar um direcionamento para aquela obra, ele vai escrever essas duas cartas à igreja de Corinto. E quando ele escreve essas duas cartas, a preocupação dele é trazer àquela igreja uma união, é trazer àquela igreja uma unidade. Aquilo que estava acontecendo naquela igreja não poderia acontecer. Havia casos até de prostituição dentro daquela igreja, no qual um jovem estava ali se relacionando com a esposa do seu pai. E Paulo agora começa a escrever a carta de Coríntios, e você vai ler essas duas cartas e você vai ver a atenção de Paulo. Só o que me chama a atenção é que Paulo, em todo momento em que ele escreve todas as suas cartas, e especificamente essa, ele vai relatar coisas que aconteceram com ele. Paulo vai trazer à tona para que a igreja olhe para que ele estava passando, e que com tudo que ele estava passando, ele estava adorando e bendizendo ao nome do Senhor. Paulo agora chama a atenção da igreja de Coríntios, no capítulo de número 11. Ele vai começar a relatar aqui, meus irmãos, antes de nós chegarmos no texto, no seu contexto imediato, nós vamos aqui Paulo falando que ele se orgulha dos seus sofrimentos. Quem é que se orgulha de ser sofredor? Será que nós temos hoje esse tipo de pessoa que bate no peito, diaconisa Simone, e diz: eu me orgulho porque eu sofro por amor a Cristo? Será que eu entendo que o sofrimento que me é colocado é porque eu estou servindo ao reino de Deus, que eu estou servindo ao Senhor Jesus, e que eu não sou dessa terra, e que o que eu estou passando é para que eu não venha me gloriar, que eu não venha me exaltar, para que em tudo que aconteça na minha vida, o nome do Senhor seja glorificado, o nome do Senhor seja exaltado, seja no sofrimento, seja nas perseguições, seja ali nos açoites, seja nos naufrágios. Mas Paulo está dizendo: todavia eu me alegrarei no Senhor, todavia eu me alegrarei no Senhor, não importa o que aconteça, todavia eu me alegrarei no Senhor. Precisamos voltar à palavra. Aleluia. Precisamos voltar ao centro do cristianismo, que é a palavra. Mas pastor, só está falando de um homem que está enfrentando um problema. Ele está enfrentando no capítulo 12, ele está relatando que ele tem um espinho na carne. Daniel, um espinho na carne. Só que no seu contexto você vai ver aqui o que ele relata para a igreja de Coríntios. Olha só o que ele relata. Estive continuamente, versículo 26, viajando de uma parte a outra, enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigo dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com as igrejas. Aleluia. Paulo relata, presbítero Edilson, detalhadamente para a igreja de Coríntios o que ele está passando. Só que o que é interessante, fazendo já uma aplicação, Paulo está aqui relatando para a igreja que precisa ouvir aquele testemunho, mas você não vai ver Paulo reclamando para qualquer outra pessoa o que está acontecendo na vida dele. Você não vai encontrar Paulo chegando no vizinho da direita ou no vizinho da esquerda dizendo: eu não aguento mais esse espinho, eu acho que eu vou parar a minha caminhada. O que é que eu estou fazendo lá todo domingo, toda quarta, toda sexta, todo domingo de manhã, se o espinho não está saindo da minha carne, se aquele problema que eu estou pedindo não está sendo resolvido? Mas
Mas Paulo nos ensina que em todas as situações de aflições nós devemos dobrar o nosso joelho. E Paulo vai dizer em Efésios: por esta causa me coloco de joelhos, por esta causa me coloco de joelhos, porque quem vai ouvir a sua oração é aquele que está no céu, é aquele que morreu na cruz para nos salvar. Cadê o povo que se coloca de joelhos aqui nessa noite? Não importa a aflição, dobre o joelho. Continua o seu relato. Se você for para a carta de Filipenses, olha que interessante. Paulo vai dizer: passei necessidade, passei dificuldade, mas eu sei viver muito e viver um pouco. Eu sei viver com essas dificuldades e com essas aflições. Aí ele termina e diz: mas posso todas as coisas naquele, não é em mim, não é no pastor, não é no músico, não é no seu vizinho, é naquele. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Hoje eu tenho para comer, eu posso todas as coisas nele. Hoje eu não tenho, posso todas as coisas nele. Hoje eu não estou com saúde, posso todas as coisas nele. Hoje eu não tenho saúde, mas posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quem te fortalece é Cristo. Aí Paulo vem e diz: você é muito forte. Aí Paulo vem e diz: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O que ele está dizendo? Deixa o espinho aí, deixa o problema aí, porque não vivo mais eu, é Cristo que vive em mim. Precisamos de uma geração que entenda isso. Não importa o que aconteça, Cristo vive, é Cristo que vive, é Cristo que vive em mim. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. É quando estou fraco, é que eu estou forte. Eu sou o primeiro fraco aqui nessa noite. Cadê o segundo ali, o terceiro? Cadê o quarto? Eu sou o primeiro fraco aqui nessa noite. Eu preciso de ti, Senhor. Eu dependo de ti. Paulo, meus irmãos, em Atos dos Apóstolos, ele está caminhando junto com Silas. E a Bíblia vai falar que ele passa por uma menina que está tendo adivinhações. Ela está adivinhando, possessa de espíritos malignos. Aí Paulo passa um dia e ela fala. Inclusive ela fala no nome de Deus. Paulo vai, ela fala. Paulo volta, ela fala. Só que quem tem o discernimento do Espírito Santo entende o que é de Deus e o que não é de Deus. Paulo, através do Espírito Santo, ele entendeu: isso não tem nada de Deus. Aí Paulo chega lá no certo dia e ele vai até ela e expulsa o espírito maligno que está nela. Aquele homem libertou, o evangelista João, alguém que estava aprisionado, alguém que estava encarcerado, alguém que estava sendo usado pelo inimigo. Paulo, através do Espírito Santo, vai lá e liberta aquela menina daqueles espíritos malignos. Mas Paulo está disposto a sofrer pelo nome do Senhor. A Bíblia vai falar que imediatamente aqueles homens daquela cidade, eles ficam enfurecidos porque aquela menina era sistema de renda para eles. Automaticamente eles prendem Paulo e Silas. Aí você vai ver aquela história linda que você gosta de ouvir. Paulo e Silas na prisão, algemados, açoitados, sofrendo perseguição. Mas ali tinha um projeto de Deus. Mesmo Paulo e Silas presos, eles estavam cultuando ao Senhor lá dentro. Cadê o culto que você trouxe? Você está livre, mas não cultua. Paulo estava preso e estava cultuando. Silas estava preso, mas estava cantando. Aleluia! Você está livre, porque somos livres em Cristo Jesus. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia! Aleluia! Você é liberto, você é liberta pelo poder que há
entendemos o Evangelho, igreja. Eu preciso entender o Evangelho. Nós achamos que entendemos o Evangelho. Mas pastor, você acha que a gente acha? A gente não entende o Evangelho. Leia sobre Paulo. Leia sobre o próprio Cristo, meus irmãos. Ele foi orar. E quando ele orava, meus irmãos, o seu suor era como gotas de sangue. Porque ele sabia, meus irmãos, do que Deus tinha ordenado para ele fazer. Mas ele diz, Senhor, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Ah, meu irmão, é tempo da igreja entender: Senhor, eu não estou aguentando, mas seja feita a tua vontade. Senhor, eu não aguento mais, mas seja feita a tua vontade. É a tua vontade que tem que prevalecer, não é a minha, não é a sua, não é a dele, é a vontade de Deus. Por quê? Porque Deus sabe de todas as coisas. Deus está no amanhã, você não está, e Ele está cuidando dos seus passos, Ele está cuidando da sua casa, Ele está cuidando do seu trabalho, Ele cuida da sua saúde, Ele cuida dos seus caminhos. Ah, o espinho está doendo, mas Ele está cuidando, Ele está cuidando nessa noite, e Ele está, aleluia, dando direcionamento. Qual é o espinho que está te atrapalhando? Qual é o espinho? Você, quando entra nesse capítulo de número 12, você vai ver aí uma questão teológica. Uma questão teológica que muitos estão querendo entender. Qual é o espinho que Paulo está dizendo? Que espinho é esse? Será que era um espinho literal, enfincado na sua carne? Será que era uma doença? Será que era uma preocupação? Será que era uma outra necessidade que ele tinha na vida dele? Muitos, meus irmãos, entendem que Paulo tinha um problema físico. Exatamente segundo, baseado em 2 Coríntios, capítulo de número 5, versículo 13. Especificamente entendendo que ele sofria de uma epilepsia. Outros vão dizer que Paulo tinha um problema emocional. Por que, Diácono José? Porque Paulo, ele zeloso como ele era, ele perseguia a igreja de Cristo. Gálatas vai falar que ele fazia perseguição com zelo. Só que aquelas pessoas que ele levava para morrer, ser incendiada no meio da cidade, em cima de um poste, agora começa a vir na cabeça dele. Agora ele começa a imaginar o mal que ele fez para as pessoas que eram de Cristo. Outros vão dizer, meus irmãos, que ele está com problema de visão, baseado em Gálatas capítulo 4, versículo 15, ou Gálatas capítulo 6, versículo 11. Então pode ser emocional, pode ser uma doença física, epilepsia, ou pode ser também uma visão, problema de visão. Outros vão dizer que é um problema espiritual, exatamente como Paulo disse, trazendo à memória aquilo que ele já tinha feito contra a igreja do Senhor. Mas a Bíblia vai nos relatar, meus irmãos, que o próprio Paulo vai responder exatamente no capítulo de número 12. Por que em todas as cartas, pastor Adeildo, Paulo ele enfatiza o que ele sofria? Por que será que Paulo, em todas as cartas, praticamente ele diz: olha, eu passei por naufrágios, eu passei por perseguições. Meus irmãos, teve uma situação que Paulo ele teve que descer escondido dentro de um cesto, porque ele estava pregando o Evangelho. Às vezes eu piso no seu pé, você não quer nem olhar para mim mais. Às vezes o meu vizinho está bravo comigo, eu estou bravo com ele também, eu não quero mais conversa com ele. A Bíblia vai falar num outro relato, no Evangelho de João, que Paulo ele foi levado para fora de uma cidade, que ele foi tido como morto, de tanto apanhar. Aí me vem à memória um homem chamado Estevão, que morreu aos pés de Paulo, ao princípio ali chamado Saulo. E Estevão Santo, a Bíblia fala que ele começa a debater com aqueles homens, os estudiosos, os fariseus. E a Bíblia fala que ele vai falar o Antigo Testamento, sobre Moisés, sobre Abraão. E a Bíblia vai falar do extraordinário, Maniquésia, algo extraordinário que eu e você precisamos ter. A Bíblia fala que ele debatia com aqueles homens
E a Bíblia vai relatar que ele estava cheio do Espírito Santo de Deus. É tempo de uma igreja estar cheia do Espírito Santo de Deus. É hora da igreja se voltar aos pés do Senhor e se encher do Espírito Santo de Deus. Sabe o que é mais importante dentro de uma candeia? Não é apenas o fogo de fora, mas sim o azeite que está por dentro, porque é Ele que mantém o fogo aceso, pois o fogo, o pavio, não se apagará. O fogo não se apagará. Recebe azeite nessa noite, recebe azeite nessa noite. O espírito está doendo, está difícil, pastor William, mas recebe azeite agora, recebe azeite agora, para que esse espinho não mais doe em você. Paulo, meus irmãos, ele vai trazer para a gente aqui um estudo fantástico. Ele começa o texto dizendo numa terceira pessoa. Ele está falando de si, mas está falando numa terceira. Ele não quer glória nem na hora de escrever. Ele não quer nem glória na hora que ele está escrevendo uma carta que é necessário para um crer. Aí ele começa desse jeito, olha aqui. É necessário que eu continue a gloriar com isso. Gloriar-me com o quê? Com as tribulações. Romanos capítulo 12, versículo 12. Alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai em oração. A Bíblia me diz que eu tenho que me alegrar na tribulação. Sim, é hora da igreja entender o que é evangelho. Se alegre na tribulação, se alegre nas aflições, porque o próprio Cristo disse: no mundo tereis aflições, mas eu venci, eu venci, eu venci. Aleluia! Tiago vai relatar que as provações, elas nos fazem crescer, vai nos trazendo esperança, perseverança. O que é isso? É você sendo lapidado, é você sendo limado, para que você seja um crente melhor, para que você seja uma pessoa diferenciada. Por onde você passar, você diga: Jesus é o Senhor. Você diga: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Você diga: posso todas as coisas naquele que me fortalece, porque estou alegre, eu estou alegre, Cristo, por te servir, por te exaltar, por glorificar o teu nome e até por sofrer perseguições. Você é feliz por ser perseguido? Glória a Deus. Esse pastor é doido. Ele está falando que, glória a Deus, A aleluia. Bíblia ensina que a gente tem que ser feliz porque é perseguido. Perseguido por amor ao Evangelho, e não pelas nossas decisões. As nossas decisões vão nos levar a caminhos tortuosos, mas pelo amor ao Evangelho, Cristo garante a sua vitória. Cristo garante a sua vitória. E Paulo está falando na terceira pessoa. Estamos vivendo momentos que, se eu orar aqui para alguém, alguém sair andando, alguém que está aleijado, no outro dia eu estou no Instagram. Eu serei o mais famoso desse país aqui, eu digo. Mas a glória é minha. A glória é de Deus. Quem fez aquele homem andar não fui eu. Pedro e João, o evangelista João, eles estavam indo até o templo chamado Formosa. E eles estavam já ali de Atos 2, cheios do Espírito Santo. E a Bíblia vai falar que agora eles estão subindo para o templo chamado Formosa. Homens cheios do Espírito Santo, homens piedosos, homens de oração, estão subindo para adorar ao Senhor. Mas ao chegar na porta do templo, eles encontram um homem que era aleijado. E a Bíblia fala que eles estão passando, meus irmãos, e dá a entender que eles não têm nem o dinheiro da oferta do culto. Eles não estão nem com o dinheiro da oferta. Como que eu vou ofertar hoje? Eu não tenho dinheiro.
aquele homem diz: não tenho ouro e nem prata, eu não tenho ouro e nem prata, eu não tenho dinheiro algum, mas o que eu tenho, eu te dou, eu te dou. Levanta em nome de Jesus, levanta em nome de Jesus. Esse é cheio do Espírito, esse é cheio do Espírito, aleluia. O Senhor nos convida, meus irmãos, a ser cheio do Espírito, mas não para nos mostrarmos, é para mostrar a cruz. Você quer pregar? Pregue atrás do Calvário. Você quer cantar? Cante atrás do Calvário, porque o Calvário vai mostrar, o Calvário vai aparecer, a cruz tem que aparecer, porque eu e você, nós não somos nada sem Cristo, sem a presença nós não somos nada. Então cante para adorar, pregue para adorar, louve para adorar. Senhor, é tudo teu, Pai. Eu vou te adorar, Senhor. Eu vou entregar o meu interior a ti, ó Pai, e me derramar na tua presença, porque, Senhor, melhor é um dia na tua presença do que 1000 fora dele. Melhor um dia na tua presença do que 1000 fora dele. Jesus está voltando, Jesus está às portas, e Ele procura nessa noite aquele que está com o espinho na carne, e Ele diz nessa noite: a minha graça te basta, a minha graça te basta, a minha graça te basta. E a Bíblia vai falar, meus irmãos, que Ele foi levado ao terceiro céu. Ele foi levado ao terceiro céu, mais conhecido como paraíso. O pastor aí enfatizou. Imagina a visão que aquele homem teve. Vamos, palavra, meus irmãos, é para pensar. Eu chamo você comigo para pensar. Imagine você naquilo que você entende o que é um paraíso. Aí eu lembro de Jacó vendo um anjo subindo e descendo a escada. Senhor, este lugar aqui não é outro. Oh, glória! Aleluia! Imagina Estevão na hora que ele morre e ele desfalece o seu corpo. Estevão apedrejado. Agora ele tem um encontro com Cristo, e a Bíblia fala que o céu se abre, e a visão de Estevão é a seguinte: que ele vê os céus abertos, e à direita do Pai, Jesus de pé, igreja. Jesus estava de pé, esperando Estevão, e dizendo: Estevão, venha, Estevão, venha. Você estava sofrendo, você morreu por amor ao meu nome, mas eu estou de pé para te receber. Ah, meus irmãos, que alegria! Jesus de pé nos recebendo. Aleluia, aleluia. Você pode imaginar isso? Jesus de pé agora dizendo: olha, eu recebo você nessa noite. Diante dessa visão ele não quer se gloriar. Diante dessa visão que ele recebe, ele fala assim: eu ouvi coisas inefáveis, coisas que eu não consigo nem explicar para os humanos. Mas ele viu, meus irmãos, ele foi lá e foi arrebatado. Ele foi até o terceiro céu e viu coisas que eu e você talvez não vimos ainda. Mas ele volta do mesmo jeito, e ele volta mais humilde, e foi me dado um espinho na carne, para que eu não me gloriasse. Todavia o nome do Senhor seja glorificado. Não importa o que eu vi lá, não importa se eu orei e alguém foi curado, não importa se eu orei, se eu ajudei alguém, não. Todavia o nome do Senhor seja glorificado.
vezes dele, os demais para ele, e todos nós dele. São todas as coisas. São todas as coisas. Porque dele, por ele e para ele. São todas as coisas. Eu vou repetir isso para você. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Paulo está dizendo: eu estou com o espinho, mas é porque é dele. Eu estou com o espinho, mas é porque é para ele. Eu estou com o espinho, mas para ele são todas as coisas. Todas as coisas provêm dele. Todas as coisas estão na mão dele. Ele está no controle de tudo. Senhor, mas eu orei 3 vezes. 3 vezes eu clamei. Você está orando? Paulo clamou 3 vezes, ele orou. E orar é diferente de clamar. Orar, nós oramos aqui. Agora clamar, meus irmãos, muitas vezes você vai clamar sem abrir sua boca. Sabe quem clamou sem abrir a boca? Ana, ela clamou sem abrir a boca. Ela nem orou, mas ela clamou sem abrir a boca dela. E o clamor é diferente. Aí Jeremias vem falar, ensinando a todos nós: clamas a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas que você nem sabe. E firme, não é de qualquer jeito não, que você nem sabe. Mas tem que clamar. Aí a Bíblia vai falar, Alessandro, que Paulo clamou 3 vezes. Eu quero conjecturar que ele clamou 3 vezes porque Pai, Filho e Espírito Santo. Ele clamou 3 vezes. Pai, Filho e Espírito Santo. Mas aí o Senhor vem e fala para Paulo: o Espírito que está em você é exatamente para que você não se glorie. E essas fraquezas que ele está dizendo aqui, meus irmãos, não é os pecados que nós cometemos todos os dias, é as fraquezas, as desilusões, os medos, a vontade de parar diante das perseguições, das tribulações, das aflições que nós sofremos. Mas Paulo agora ele está recebendo uma injeção de ânimo agora. Paulo foi procurar uma cura e Deus disse para ele: eu vou te dar uma injeção de ânimo agora, Paulo. Mas Senhor, qual é a injeção de ânimo? Não é cura não, Paulo. A minha injeção de ânimo é o seguinte: a minha graça te basta. A minha graça te basta. O Senhor falava poderosamente comigo aqui nessa noite. Entraram pessoas aqui que não estão aguentando mais os espinhos, estão tentando desistir, não querem mais nem orar, quanto mais clamar, porque não aguenta mais o espinho. Mas o Senhor falou ao meu coração para dizer para você nessa noite: a minha graça te basta. 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 Suporta só mais um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. Suporta, suporta, suporta mais um pouquinho. Eu não aguento mais as tribulações. Eu não aguento mais as perseguições. Às vezes eu estou no meio de 100 pessoas, eu me considero sozinho. Às vezes eu estou diante de várias pessoas, mas eu não consigo ver que eu estou rodeado de pessoas, porque algo dentro de mim está me tratando com muita amargura. Algo dentro de mim está me deixando aflito, e eu não consigo nem explicar o que está acontecendo. O Senhor manda nessa noite você clamar. O Senhor manda você clamar nessa noite. Ele manda você clamar, porque na hora que você clamar, você vai entender o processo. Porque pode ser que você não receba o que você está querendo, pode ser que não seja da forma como você quer, mas Deus tem injeção de ânimo aqui nessa noite.
basta, a tua graça me basta, a tua graça me basta, a tua graça me basta. Paulo vai dizer em Efésios capítulo 2, versículo 8: pois pela graça sois salvos, por intermédio da fé. Aí vem uma chicotada em mim e você. Não é dom de vós, não vem de vós, é dom. Você é salvo porque a porta da graça está aberta. A porta da graça está aberta e ela está prestes a fechar. Ela está prestes a fechar. Então não deixe de entrar por esta porta, porque você não aguenta mais o espinho. Continua com o espinho, mas diga: Senhor, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Segunda-feira de manhã, o espinho está lá: Senhor, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Na terça, na quarta, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Na quinta, na sexta, eu tenho um Deus Todo-Poderoso que me guarda, que me livra, que me abençoa. No sábado e domingo está difícil, não consigo nem ir para a igreja. Aí você diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Está difícil, mas Ele é o seu refúgio, Ele é o seu socorro, Ele é a sua fortaleza. Você não vai sair da mesma forma que você entrou. Você não vai sair da mesma forma que você entrou. Quem recebe essa palavra aqui nessa noite, recebe essa palavra. Você vai chegar em casa e vai ver o espinho e vai dizer: agora eu entendo. Você vai chegar no trabalho, você vai ver o espinho, você vai dizer: agora eu entendo. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, que fez os céus, que fez a terra. Aleluia! Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza das revelações. Será que todos nós estamos preparados para ter revelações? Será que todos nós estamos preparados para ver o que Paulo viu? Será que quando nós formos levados ao terceiro céu, nós seremos a mesma pessoa? Então, na sua oração, você precisa pedir para o Senhor te mostrar qual é o processo. Você precisa pedir: Senhor, me mostra o que o Senhor quer da minha vida, porque o que eu quero pode ser aquilo que não é a sua vontade. Aí a oração universal diz: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a minha vontade. Não, seja feita a tua vontade, aí na terra como é no céu. Mas por que fala isso? Porque a vontade de Deus já está preparada lá no céu, só falta você receber aqui na terra. Como está no céu, aqui na terra, recebe nessa noite, recebe a vontade do Senhor nessa noite. Deixa, porque a palavra de Deus diz que o nosso coração ele é enganoso e ele nos leva para caminhos tortuosos, mas busque a direção do Senhor. E eu finalizo esta mensagem dizendo para você: ore, clame e peça ao Senhor discernimento. Senhor, me ajuda nesta aflição, me ajuda nesta dificuldade. Eu não consigo entender o que está acontecendo, mas todavia seja feita a sua vontade, não a minha, porque eu garanto para você que Deus vai te dar o melhor. Deus vai direcionar o melhor para você, aquilo que você precisa, não aquilo que nós queremos, porque o melhor de Deus é o que nós precisamos. Eu preciso da direção do céu. Quem precisa da direção do céu nessa noite? Aleluia, aleluia. Vamos
colocar em pé, igreja, em nome de Jesus. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. Eu quero orar com a igreja, com a petição do pastor. Vamos orar, meus irmãos. Essa é a palavra que Deus ministrou no meu coração. E o quanto eu apanhei quando eu ouvi essa mensagem. Já tem mais de 15 dias. Nós às vezes queremos a nossa vontade e nós atrapalhamos o agir de Deus. Paulo orou pedindo a cura, pedindo a libertação, mas Deus deu ânimo para ele suportar. Deus deu graça. Você quer coisa mais importante e melhor do que a graça? Você quer algo melhor do que a graça? Não. Senhor, eu quero a graça, eu quero a tua presença, eu quero a tua graça, eu quero a tua direção, porque para mim é o melhor do que eu preciso. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor da glória, eu entrego, Senhor, agora e finalizo esta mensagem, Senhor, esse sermão, Pai, que o Espírito Santo ministrou em meu coração. E quantas pessoas, ó Pai, estão aqui, Senhor, questionando o porquê do espinho, o porquê dessa aflição, o porquê deste problema. Mas Deus, em nome de Jesus, nessa hora, vai ao encontro desses corações agora, Senhor, e vai trazendo renovo, Pai, vai trazendo transformação, Senhor, vai trazendo mudança de rota, meu Pai, e que todos nós possamos entender o Evangelho de Cristo, o Evangelho, Senhor, que nos dá, Senhor, o melhor que nós merecemos, o que nem merecemos, que é a salvação, graça, favor imerecido. Mas, Senhor, que possamos entender nessa noite que melhor é a tua vontade do que a nossa. E eu profetizo nessa noite graça sobre esta igreja, graça sobre esta igreja, graça sobre estes lares, graça sobre estas famílias. Por quê? Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça, superabundou a graça. Fique com essa mensagem em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado o nome santo. E ainda, irmãos, e ainda nessa sintonia, cadê aquelas pessoas que precisam entregar sua vida para Cristo nessa noite? Cadê aquelas pessoas que precisam realmente fazer